E pessoal dos anos 90, anos 2000, estou falando com vocês millennials. Sabe, esses dias eu tava refletindo muito sobre como a gente criava muito conteúdo e que a gente viveu muito a fase offline, vida sem internet, que a gente brincava na rua, jogava bastante, ficava na rua até mais tarde e que a gente tinha a maioria dos nossos pais sempre obrigava a gente a mexer no computador no máximo 1 hora e fazer outra coisa. E como a gente aprendeu muito a utilizar a internet como uma forma de autoexpressão e também uma forma para a gente jogar informações e mostrar experiências que a gente estava tendo ali, mas nem sempre era uma experiência, né, a gente mostrava essa experiência de uma forma imediatista, né, então às vezes a gente tirava uma foto no meu aniversário, ia na excursão do Play Center, quem é aqui de São Paulo, ia em alguma viagem, estava em alguma festa de aniversário de algum amigo, ia para a biblioteca, ia para parque, enfim. Eu, por exemplo, era a que adorava sebo e esses tipos de coisa que hoje são consideradas cult, era coisas que a gente fazia também ali, que eu fazia na minha adolescência com os meus amigos. E a gente registrava tudo isso dentro de... na época não tinha celular como tinha hoje, a gente colocava isso em uma câmera digital, digital e simplesmente postávamos quando dava na telha. Ou no máximo de imediatismo que a gente tinha era quando a gente estava online no Orkut, estava online no MSN, estava online no Facebook e a gente trocava mensagens por ali mesmo, mas era naquele momento que estávamos no computador. Então era muito difícil, por exemplo, eu estar num ônibus ou eu estar andando na rua e ao mesmo tempo estar conversando com um amigo meu. Eu tinha que esperar o momento de entrar na internet, de estar na internet. E a gente tinha muito essa despretensão, então eu principalmente gostava muito de compartilhar pequenos detalhes da minha vida, eu ainda faço muito isso, mas antigamente era tão mais fácil no sentido de que não existia nenhuma pressão ali para dar certo na internet, não existia uma pressão para qual a melhor áudio, qual a melhor iluminação, qual o melhor jeito de posicionar a câmera. A gente tinha ali tudo bem que cabeça de adolescente, eu comecei a mexer na internet mais adolescente do que como criança, então eu pelo menos não tinha essa pressão de performar alguma coisa e nem de seguir nenhuma estratégia, nem nada. E eu gostava muito, eu sinto que eu me conectava muito com a maioria das pessoas, e aí eu virei adulta, e aí eu comecei a fazer coisas de adulta, então... Ali pro 3º ano do ensino médio comecei a trabalhar, e aí depois comecei a faculdade, então para quem já fez faculdade que é fora da área criativa, então eu fiz administração, vai entender que a gente entra em um mundo em que é para estudar e eu pelo menos, né? Então fiz faculdade e eu perdi um pouquinho de mim ali, então da minha personalidade, eu parei de assistir as coisas que eu assistia e de ler coisas que eu lia, principalmente porque eu estava ocupada demais, focando em ser 100% estudante, né? Então acaba que a gente perde um pouquinho disso. Eu, pelo menos, acabei perdendo muito, porque era uma rotina corrida em que eu tinha que trabalhar. Então eu comecei a estagiar ali no 4º semestre, então e antes disso eu já estava procurando trabalho. Caos de ser pobre. Enfim, então quando eu voltei a ter tempo para poder me mostrar mais da internet, como eu sempre gostei de fazer antes, era, infelizmente, na época ali da pandemia, e que não existia, que começou todo o motivo de eu estar querendo gravar esse vídeo, que é a gente precisar performar na internet, porque por algum motivo as coisas mudaram bem ali na pandemia, pelo menos para mim, em que eu sinto que eu no geral, né, então eu comecei a ver muitos conteúdos sobre ir para ser um criador de conteúdo, ganhar dinheiro como criação de conteúdo, ou vender um produto, e principalmente que, bem ali na pandemia, obviamente, eu também fiquei desempregada por todo o caos que estava acontecendo, então eu precisava entender como que eu iria empreender, e eu matei mais um pouquinho da Larissa que cria e da Larissa que não liga pro que os outros pensam sobre ela. Então eu sempre tive um pouco dessa personalidade, enquanto, sei lá, na fase de pré-adolescência, as meninas passavam maquiagem, não tô nem aí.
As meninas gostam de usar cabelo solto. Se eu estava incomodada com o meu cabelo, vou prender o meu cabelo. Então, não que eu tô querendo pagar de diferentona e de pick me girl ou algo do tipo, mas eu realmente nem fazia isso pra chamar atenção, eu simplesmente não ligo pra essas coisas. E ali, quando começou todo o caos ali da pandemia, e principalmente em 2021, quando eu comecei a criar conteúdo, final de 2020 para 2021, eu comecei a criar conteúdo para poder alavancar minha empresa que eu empreendia naquele momento. Uma fada morreu, porque eu comecei a entrar nessa neura de criar conteúdo de uma forma estratégica, de uma forma vendável, de uma forma que as pessoas requerem atenção e lá e blá blá blá. E eu me afundei nesse perfeccionismo. Então, para quem não sabe, para mim, quando eu preciso ser perfeccionista, eu sou muito perfeccionista. Então, quando eu recebo uma instrução, eu vou seguir aquela instrução à risca. E na criação de conteúdo, por mais que as pessoas digam que você não precisa ser perfeccionista, que você não deve ser perfeccionista, porque isso vai te travar e lá, chega uma hora em que essa pressão vem junto, sabe? Então você vê pessoas melhores do que você performando melhor na internet, mentindo melhor na internet, e eu cansei, basicamente, de criar conteúdo. Só que eu percebo que uma parte de mim ainda precisa se expressar, essa parte de mim ainda se expressar além do meu cantinho, desenhando no meu caderno com giz pastel, de me expressar além de finalmente encontrar um look que converse para onde eu tô indo, fazendo uma maquiagem, em que são expressões silenciosas que eu chamo, que eu estou me expressando, eu tô deixando fluir as coisas que eu tô sentindo, mas ninguém tá vendo. Então, não é, de novo, não estou tentando chamar atenção, mas é que o ser humano é feito pra a gente compartilhar. O ser humano, ele vive em sociedade. Uma criadora de conteúdo que é a Verônica alguma coisa, fala muito... Nossa, desculpa, eu chamei ela de Verônica alguma coisa, é isso. Vou colocar o arroba dela aqui certinho, mas ela fala muito sobre como a gente tá se despregando dessa ideia de viver em sociedade, de viver em comunidade, e como isso é importante, né? Então, muitas pessoas da minha idade, ali quase perto dos 30, entre 20 e 30 anos, hoje vive em um padrão de ter muitas doenças, né, e transtornos mentais, que sim, tem muitos motivos para isso acontecer, sim, a geração anterior tinha, mas a gente viveu muito nessa... a gente tem buscado muito viver isolado e fazer as coisas pra gente, autocuidado e sinto que principalmente eu tenho, principalmente depois da pandemia, e não tô generalizando toda a minha geração, mas percebi que eu vivo compartilhando pouco e eu preciso de compartilhar isso. Larissa, você pode sair com seus amigos, você pode sair pra festa, sei lá, alguma coisa assim, que você vai conversar com mais pessoas e você não precisa necessariamente criar conteúdo na internet. A questão é que, por mais que eu tenha um pequeno lado extrovertido, eu ainda sofro muito em situações sociais, autismo, etc. Hoje em dia eu sei que é isso, mas é isso, eu encontrei da internet uma forma de eu poder expressar um lado meu que não necessariamente eu consigo expressar isso de outra forma, fora de casa, por exemplo. Então eu sinto que, por mais que eu possa estar falando com ninguém, da mesma forma que eu provavelmente falava lá no Facebook, anos atrás, ou no Orkut, etc., eu sinto que eu estou jogando pra fora e deixando jorrar certas coisas que um texto não faz pra mim. Meus gatos estão brigando. Então, coisas assim, eu sinto que eu posso fazer jorrar certas coisas que um desenho não faz por mim, e nem nenhum texto. Pra quem não sabe, eu também gosto muito de escrever. Um texto não faz pra mim, e eu simplesmente entrei nessa neura de querer ser muito perfeccionista com os meus vídeos e de editar bonitinho, e acabou que
é isso, eu resolvi que vamos voltar a criar conteúdo de um jeito bem raiz. Tem algumas pessoas que eu trabalho, inclusive, que têm feito muito isso, que só têm sentado e criado um conteúdo mais clean, sem muito corte, sem muito roteiro. E por mais que eu saiba que, estrategicamente falando, criar um roteiro, organizar isso bonitinho e planejar lá, funcione, às vezes a gente só quer ter uma pessoa ali conversando com você enquanto você está fazendo outra coisa em casa, ou enquanto você está contemplando a paisagem aí no ônibus, ou enquanto você está lavando o banheiro, ou que nem eu estava agora há pouco arrumando minha roupa, e o silêncio de fazer isso sozinha é muito chato. Então, sinto que a gente pode unir muito essa questão da gente ter o consumo imediato na internet, então a gente consegue consumir conteúdos imediatos, mas ao mesmo tempo a gente continuar criando uma comunidade, e eu acho que vai muito do formato em que a gente faz isso. Então, quanto mais perfeccionista eu for, eu sinto que mais é um recorte do que ou uma ideia ou algo que um personagem que eu criei ali, do que necessariamente uma forma que eu conversaria com você se você estivesse aqui agora no meu quarto, junto comigo, dobrando roupa, sabe? Então eu refleti muito sobre isso esses dias e simplesmente eu tô com um furico-tico de voltar a criar. Provavelmente esse vídeo pode subir editado, pode subir sem edição, eu não sei, eu não decidi ainda como que eu vou fazer as coisas. Vocês vão descobrir isso junto comigo, como que eu espero criar. A ideia é eu criar quando dá vontade de falar, então eu inclusive estava refletindo muito que talvez eu precise voltar para minha terapia. Eu parei ali faz um tempo, se eu não me engano em janeiro, a gente tá em agosto, então faz um tempinho que essa doida, essa maluca está sem conversar em terapia. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim, a minha intuição diz que, às vezes, não é falta de conversar com terapia. Então, eu fiz por muito tempo, acho que desde 2022 que eu faço terapia. E eu fiz quase sem parar até o início desse ano. No máximo que eu devo ter parado, ficar sem terapeuta, foi por 3 meses, porque uma das minhas psicólogas entrou de licença maternidade, daí ela não ia atender mais depois que ela voltou, enfim, caos. Mas eu sinto que o que eu preciso não necessariamente é resolver, porque eu tô numa fase em que eu consigo seguir com todas as questões emocionais que eu tenho, a trancos e barrancos, mas eu sinto que eu consigo trazer isso de uma forma um pouco melhor do que eu fazia, ou como eu ficava perdida lá em 2021, por exemplo, 2021, quando eu não tinha essa base. Não tô dizendo que, gente, terapia é importante, mas chega uma hora que eu acabei me dando alta, porque eu consigo chegar em soluções e tô tendo, tipo, trilhões de vezes menos crise por conta, claro, desse ponto. Mas é isso. E aí, refletindo sobre como talvez eu devesse voltar pra terapia, porque eu tô sentindo que eu preciso jogar algo pra fora, falar algo pra fora. Eu sinto, e tem alguns assuntos que estão rondando minha cabeça já faz algum tempo, em que eu queria me aprofundar mais, eu queria que esses assuntos chegassem de forma mais acessível, ou eu queria que esses assuntos chegassem a pessoas que concordam, ou até pessoas que discordam sobre esses assuntos, sobre mercado de trabalho, sobre trabalho invisível, sobre ser mulher, sobre ser mãe, sobre como casais funcionam, sobre relacionamentos no geral. E eu acho que eu poderia falar isso com a minha psicóloga, mas seria também não uma terapia, mas seria algo terapêutico, me jogar e me expressar aqui e jogar na internet e ver o que vai acontecer com isso. Quem sabe isso vire renda extra, quem sabe não, quem sabe criar uma comunidade seja mais positivo do que necessariamente só pensar em como monetizar isso. Mas, assim, quem sabe, né? Então,
resolvi começar com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô aceitando sugestões de como melhorar isso. Seja som, seja imagem, seja formato mesmo, de forma de falar. Lembrando que eu tô muito enferrujada, então o máximo de oratória que eu tenho ultimamente é nas minhas reuniões de trabalho. E a ideia não é mostrar mesmo como se você estivesse bem na minha frente. Assim, eu acho que eu não preciso explicar a ideia das coisas para as pessoas não me julgarem. Apesar que a internet é um lugar meio sombrio às vezes, mas assim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui seus comentários sobre o que eu falei, se você teve alguma impressão. Eu não tenho comentários para fazer. Eu sou mais o tipo de pessoa passiva na internet. Eu me identifico. Então você pode colocar aí qualquer sinalzinho de algum emoji aleatório. Talvez o emoji que você mais goste de usar, o primeiro emoji que aparece aí no seu histórico de emojis, talvez já me ajuda aí. Curte e compartilha esse vídeo se você gostou. E você pode compartilhar também falando, nossa, olha que otária, olha o jeito horrível que ela cria conteúdo. Foda-se, também não me importa nesse sentido. Beijinhos e tchau, tchau.